Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula aqui do Esquenta. De tempos em tempos eu faço esse evento para conscientizar todas vocês que amam fazer patchwork, que amam fazer costura criativa e até mesmo as que estão iniciando na costura, conscientizar todas vocês que para todas essas técnicas de costura a gente precisa fazer quilting. O quilting é um acabamento que a gente faz nas peças para não só embelezar, mas também estruturar as peças. Bom, para quem não me conhece, que eu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, de costura criativa e ensino quilting fácil há muito tempo. Esse quilting que eu ensino é o único quilting que é tão fácil quanto costurar, porque a gente usa máquina de costura para fazer o quilting. É a única técnica onde a gente usa a máquina de costura como ela foi programada para ser usada. Máquina de costura foi programada para fazer costuras e a gente faz o quilting costurando. E é por isso que a minha técnica ela é tão simples, tão fácil. O esquenta serve para que eu consiga mostrar para vocês que qualquer pessoa com qualquer máquina de costura consegue fazer peças lindas do início ao fim com um acabamento perfeito. E esse acabamento perfeito é o quilting. Então não se preocupe, se você é iniciante, tá tudo bem, não tem problema. Essas aulas são justamente para nivelar todo mundo. Tem gente iniciante, tem gente que já costura faz um certo tempo, tem gente que já costura faz muito tempo, mas no quilting fácil, todas vocês ainda são bebezinhas e ainda estão engatinhando. Muita gente me escreve dizendo, ah, Bia, eu costuro faz anos. Daí quando eu começo a fazer perguntas, ah, você já faz isso? Você já sabe fazer aquilo? Você sabe usar esse tipo de equipamento? Você sabe para que serve esse outro? As pessoas começam a perceber que elas não são tão avançadas assim na costura. E às vezes acontece, às vezes você já costura faz anos, mas o que você faz em relação ao quilting, ao patchwork e à costura criativa ainda está muito na fase inicial. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa técnica, você terá a oportunidade de entrar para minha turma e se tornar minha aluna. Mas isso é papo lá para depois. Por enquanto, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês estejam aqui comigo, atentas a tudo que eu estou falando durante essas aulas do Esquenta. Na aula 1, nós falamos sobre a importância de lavar nossos tecidos, para a gente descobrir se aquele tecido solta tinta, se aquele tecido encolhe. E eu falei o porquê que a gente precisa fazer isso, para a gente não correr o risco de danificar uma peça depois de finalizada, quando a gente for lavar aquela peça. Para a gente não correr o risco de manchar uma peça que a gente não quer que as cores se misturem. Se a gente não fizer a sangria, isso pode acontecer. Se a gente não fizer molhar o tecido para saber se aquele tecido encolhe, pode ser que um tecido encolha de um jeito e o outro do outro, e daí o nosso trabalho fique torto. No patchwork isso fica muito visível, porque os tecidos, sim, eles encolhem de formas diferentes. Eles podem ser feitos da mesma composição, mas dependendo do pigmento que ele recebeu na hora do tingimento, da estamparia do tecido, dependendo do tingimento, aquilo vai deixar ele mais rígido ou menos rígido, então ele vai encolher mais ou menos. E esse tipo de encolhimento a gente tem que fazer antes de começar a cortar nossos tecidos para fazer nossas peças. Então, é um dos erros básicos que eu vejo acontecendo principalmente com as iniciantes, mas acontece com muita gente avançada. Às vezes as pessoas vão para as aulas presenciais, compram um tecido na própria loja e já querem sair fazendo alguma peça com aquele tecido sem antes ter feito a sangria. É fundamental que você assista a aula 1 aqui do Esquenta para você entender sobre sangria de tecido, como fazer e como determinar se o teu tecido já está pronto para o uso ou não. A aula 1 está liberada. Os links das aulas a gente está colocando diariamente lá nos grupos de WhatsApp. Tem que assistir as aulas, assistir e fazer todas as suas anotações. Se você tiver dúvidas referentes às aulas, você coloca aqui no chat que a gente vai responder tudo. A minha equipe está aqui, enquanto eu estou aqui com vocês, a minha equipe está no chat respondendo dúvidas. E depois eu sempre dou uma olhada em tudo que foi comentado por aqui. Então, ó, pode dar muito like, pode compartilhar com muitas e muitas amigas, porque o que eu sempre digo, quiltar e costurar junto é muito mais divertido, então aproveita, taca o dedão aí, compartilha esse vídeo com um monte de amigas suas que gostam de costurar, ainda tem medo de quiltar, ainda tem medo de
de costurar, ainda tem medo de escolher tecidos, de cortar tecidos, ainda não sabe lavar os tecidos, compartilha, porque conhecimento bom é aquele que a gente compartilha, né? Na aula 2, aula de ontem, aqui do Esquenta, a gente falou sobre, deixa eu voltar na minha cola, organização e planejamento. Eu falei da importância da gente ter um ambiente organizado, da gente ter os moldes organizados, os projetos organizados e como que isso faz com que a nossa vida de artesã seja muito melhor, né? Então, se você não assistiu, aula 1 e 2 está disponível, volta lá, assiste. Esqueci, eu falo demais, gente, deixa eu beber uma água, e quando eu falo demais é porque tá faltando água no cérebro. Eu esqueci que você tem que entrar nos grupos de WhatsApp, tá? Por quê? Esses grupos são grupos fechados, onde só eu e minha equipe mandamos recadinhos por lá. Ou seja, não é aquele grupo onde vai ficar todo mundo conversando, todo mundo dando bom dia, todo mundo postando coisas aleatórias. Não. Só vai ser colocado, durante essa semana do Esquenta, a gente só está colocando lá links e coisas importantes para você se manter aquecido, para você se preparar. É por isso que é importante que você esteja lá nos grupos. Então, corre lá para o grupo, porque por lá acontece muita coisa, tá? Vai ter muita coisa interessante. E na aula de hoje, eu programei de falar com vocês sobre iluminação e sobre posicionamento perante a máquina de costura. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas pensam: ah, eu não consigo costurar por muito tempo, porque me dá dor de cabeça. Sabe por que está te dando dor de cabeça? Porque você está forçando a sua visão, provavelmente olhando demais para a agulha, isso é um outro assuntinho, sabe? Mas provavelmente você está forçando a sua visão olhando para a agulha com pouca iluminação ou quase nada. Tem muita gente que às vezes não liga a luz. Aqui, por exemplo, eu estou com as luzes de cima, que são 2 luzes, e estou com mais 4 luzes aqui, 4 luzes aqui. E quando eu vou costurar, eu acendo tudo. Então, na verdade, eu fico com 10 lâmpadas ligadas e mais a lâmpada da minha máquina de costura. Por quê? Porque esse meu ambiente ele tem teto de madeira e chão de madeira. Ou seja, madeira na cor de madeira. Apesar da minha parede ser branca, tenho muitos móveis de madeira. E a madeira, ela escurece o ambiente. Então, mesmo com muita luz, dá a impressão de que eu nem estou com tanta luz assim, né? Eu tenho uma janela aqui, claro que agora não tem claridade na janela, porque não é hora de claridade, mas mesmo durante o dia eu ligo a luz porque estar num ambiente bem iluminado faz com que eu não force a minha visão. Não sei se vocês sabem, eu operei a vista faz pouco tempo, porque eu não enxergava mais, eu não estava mais enxergando direito. Eu parei de dar aula de pintura quando eu comecei a ficar com problema de visão. E cada vez o meu óculos foi aumentando, até que eu decidi operar a vista. E tudo isso começou por forçar a vista, por estar fazendo várias coisas muito minuciosas. Eu bordo, eu costuro, eu pinto, eu faço coisas que são muito detalhadas e eu fazia isso com baixa iluminação. Então eu forcei muito a minha vista e eu não quero que você faça o mesmo. Então, uma iluminação boa não é apenas a luz da sua máquina de costura. Tenha sempre um abajur do seu lado. Se você for bordar, fazer pontos invisíveis, fazer algum acabamento à mão, alguma coisa que precise de muita atenção, que precise de muita iluminação, ilumine a sua peça para não prejudicar a sua visão. Além disso, as pessoas se confundem muito com posicionamento perante a máquina. Ah, eu preciso só estar com uma almofada atrás. Não. O pior posicionamento que você pode estar perante a sua máquina é não prestar atenção na sua cadeira e na sua mesa. Por quê? Porque as cadeiras e mesas, elas supostamente são feitas em tamanho, em proporção, para serem em proporção certa. Mas proporção certa para quem? Porque eu tenho 1,75 m de altura. Tem gente que tem 1,50 m de altura, tem gente que tem menos de 1,50 m de altura, tem gente que tem muito mais do que eu de altura. Independente da minha altura final, dos meus 1,75 m, às vezes tem pessoas da mesma altura que têm uma perna muito grande e um corpo pequenininho, ou uma perna pequena e um corpo grande. Então,
a medida padrão, ela não é padrão para todo mundo. E a gente nem sabe se eles fizeram essa medida padrão pro brasileiro, né? Vai que é uma medida padrão de exterior. Então, as mesas, elas normalmente têm uma altura padrão e a cadeira tem uma proporção para, teoricamente, ficar numa altura confortável para a maioria das pessoas. Desculpem, beber mais uma aguinha aqui. E para a maioria das pessoas, não quer dizer que vai ser confortável para todo mundo. Então, não necessariamente o que é confortável para mim vai ser confortável para você. E daí tem uma outra coisa que acontece. As mesas e cadeiras, elas foram feitas para a gente sentar e comer ou para a gente sentar e estudar. Essa foi a finalidade. Quando começaram a fazer as mesas, aliás, eu não tenho estudos, tá? Eu não sei falar para vocês em termos de estudos. Eu não sei se foi isso que começou, mas a maioria das mesas e cadeiras são usadas ou para estudo ou para refeições. Quando a gente vai comer numa mesa, a posição da mesa e da cadeira não vai ter interferência, porque nós vamos ter o nosso prato ali, que é uma coisa baixinha, mesmo quando é o prato fundo, uma cumbuca, alguma coisa mais funda, não é uma coisa que mude a altura da mesa. É alguma coisa plana, né? Praticamente plana. Então não faz muita diferença. A mesma coisa quando a gente está com um caderno ali, fazendo uma lição, fazendo uma anotação, ou mesmo com o nosso computador em cima de uma mesa, mexendo nele. Não tem uma diferença de altura muito grande. Mas vocês já perceberam a diferença de altura da nossa máquina de costura? Normalmente é uma altura mais ou menos assim. A máquina de costura normalmente tem um mecanismo ali embaixo dela e deixa ela mais elevada. Então, o que acontece? A gente põe a nossa mesa na altura normal, proporcional à cadeira, e, de novo, para uma proporção de estatura padrão, apesar de o ser humano não ter uma estatura padrão, não ser todo mundo exatamente do mesmo tamanho. Mas a gente tem uma proporção entre cadeira e mesa e a gente vai lá e acrescenta mais ou menos uns 10, 15 centímetros, que é a altura da nossa máquina de costura. Então a gente fica com o nosso braço mais elevado em relação à cadeira, porque a gente elevou a mesa. É como se a mesa tivesse 10 centímetros mais alta, 10, 15 centímetros mais alta, que é a altura da máquina de costura. Deixa eu pegar a minha máquina de costura aqui para você ver do que eu estou falando, né? Entender do que eu estou falando. Deixa eu tirar os cabos aqui, para o cabo não atrapalhar a gente. Caiu no chão meu cabo agora. Olha só, essa parte aqui, ó, a mais que eu tô falando, ó, é isso daqui que a gente tem de acréscimo. Porque quando eu coloco isso daqui em cima da minha bancada, eu tô deixando a minha bancada mais alta. Então eu tenho toda essa altura a mais. Vou até baixar vocês aqui para vocês olharem, olha só. Em vez de eu estar trabalhando neste nível aqui, eu estou trabalhando neste nível aqui. E olha o que acontece. Deixa eu tentar ficar meio de ângulo aqui, ó. O meu braço, ele para de estar numa posição confortável, que é uma posição de um ângulo praticamente de 90 graus. O ângulo confortável é praticamente esse, ó. A partir do momento que eu começo a erguer a minha mesa, o meu braço vai ficar assim, ó, eu tô com um ângulo mais fechado. E quando acontece este tipo de angulação, porque a gente levantou a mesa, o que acontece? Eu começo a tensionar meus ombros já não estão mais na posição normal, que eles estariam, olha aqui, eles estão na posição normal. A partir do momento que eu levanto eles para costurar aqui, eu já diminuí esse meu espaço aqui, ó. Esse meu movimento aqui, ó. Olha a diferença. Vou mudar vocês de lugar para vocês verem. Aqui, se eu estivesse costurando sem a minha máquina, se minha máquina estivesse no nível da mesa, olha como que está meu ombro. Olha como está meu ombro aqui. Agora eu vou colocar a mão em cima da minha mesa, da mesinha da minha máquina, aqui da mesa extensora. Ó. Aqui está na minha mesa, aqui ela veio para a minha mesa. O meu ombro já fez esse movimento aqui, ó. Sem falar no meu braço também vai mudar de posição. Meu braço para de ter este ângulo confortável e passa a ter um ângulo mais fechado.
Quando eu faço esse ângulo mais fechado, para eu costurar uma coisinha ou outra bem rapidinha, não vai interferir muito. Mas se eu ficar algumas horas ali naquela máquina de costura com a mesa com a minha mesa da máquina mais elevada, com algumas horas fazendo um quilting, algumas horas fazendo um patchwork, ou mesmo se eu tiver posicionada e a minha mesa estiver alta demais, para mim eu ficar horas ali cortando, passando a ferro, isso vai acabar fazendo uma lesão no meu ombro, no meu cotovelo, no meu punho e prejudicando a minha lombar. E é por isso que a gente escuta tanto a costureira falando que está com dor nas costas. É por isso que a gente escuta tanto a costureira falando que costurar dá dor nas costas, dá dor no ombro, dá dor no cotovelo, no punho, porque a gente primeiro sempre está mais afastada da máquina, a gente não põe a nossa cadeira na posição correta, a gente normalmente não se encosta no encosto da nossa cadeira. As cadeiras de costura, para a gente costurar, tem que ser cadeiras com encosto, nada de costurar em banqueta, nada de costurar em cadeira que não seja confortável, ela tem que ter encosto. Você tem que estar encostada lá. Se você está encostada lá, você tem que estar mais próxima da sua máquina, senão você vai ficar distante da sua máquina, vai ficar se esticando, e a hora que você se estica, você também está tensionando musculaturas, está tensionando cartilagem, está tensionando todo o seu corpo para fazer um movimento que não é natural, é um movimento que vai te dar desconforto depois e está prejudicando a sua lombar. O que acontece? As máquinas de costura, antigamente, as primeiras máquinas que foram feitas, não as primeiras, mas as máquinas mais antiguinhas, elas eram embutidas num móvel. E este móvel, a hora que a máquina ficava embutida, essa mesinha extensora que hoje em dia a gente tem, era a mesa. E a máquina ficava embutida aqui neste buraquinho. Se você olhar, olha aqui, ó, isso daqui é exatamente o tamanho do braço da máquina, porque encaixa perfeitamente ali, para que a hora que a mesa extensora, isso as máquinas que têm mesa extensora, tiver ali encaixado, ela vai estar no mesmo nível da máquina. Antigamente, a máquina que era embutida na mesinha e a mesa extensora ficava exatamente do tamanho, tudo alinhado, uma coisa só. A mesinha onde a máquina estava embutida era no tamanho, na altura tradicional de uma mesa, para você ficar numa cadeira e aquela máquina estar na altura da mesa. Então, antigamente, quando eram as máquinas de costura eram vendidas com aquele móvelzinho, antigamente as máquinas de costura já vinham com um móvelzinho para ela ficar embutida ali. Quando elas guardavam, a máquina abaixava a tampa, ela ficava um móvelzinho no canto. Quando estava sendo usada, a tampa abria e a máquina ficava ali no mesmo nível da mesa. Essa é a posição ideal para você ficar na frente da sua máquina de costura. Só que a gente tem a máquina de costura portátil, porque a máquina de costura doméstica ela acabou se tornando uma máquina portátil que você pode levar. Vai para casa de praia, você pode levar a sua máquina de costura. Vai para casa de campo, pode levar a sua máquina de costura. Vai para casa da sua mãe, pode levar a sua máquina de costura. Vai cozinhar na cozinha, costurar na cozinha? Pode levar sua máquina de costura. Vai costurar no quarto? Pode levar sua máquina de costura. É uma máquina que se desloca. Claro que se ela se desloca, ela não vai estar embutida numa mesa. E você não vai ter várias mesas ao longo da sua casa que encaixe perfeitamente a máquina de costura ali. Então, é uma máquina de costura portátil, ela acaba tendo que ser... o que você vai adaptar não é a mesa. O ajuste não vai mais ser na mesa como era antes. O ajuste tem que ser na sua posição em relação à máquina de costura. Então, se a sua máquina de costura está ali numa altura mais alta, o que você tem que fazer? Você vai ver a tua altura em relação à máquina, o teu braço tem que estar formando... Vou mexer em vocês de novo. O teu braço tem que estar formando mais ou menos este ângulo aqui, ó. Não pode estar nem assim e nem lá para baixo, não pode estar esticado e nem dobrado demais. Tem que estar um ângulo mais ou menos de 90 graus para ser uma posição confortável. Então, como que você faz isso? Levantando o seu assento. A hora que você levanta o seu assento é a mesma coisa que você abaixar a sua máquina. Como a gente não pode furar a nossa mesa para embutir a nossa máquina ali,
Até dá para a gente fazer uma mesa adaptada, mas a gente não vai fazer isso com todas as mesas e nem sempre todas as posições que a gente, todos os lugares que a gente quiser costurar, a gente vai ter essa opção de poder furar uma mesa para encaixar a máquina. Mas a posição de você levantar o seu assento é muito mais fácil, porque basta você colocar uma almofada bem firme embaixo do seu assento. Já vai te levantar e você vai ficar na altura ideal para você costurar. Lembrando também que você sempre precisa estar encostada e se você tiver o hábito de ficar mais para frente, lembre de fazer uma almofadinha para sua lombar, para ficar aqui atrás, para não forçar. E de tempos em tempos, lembre-se sempre de levantar, de se esticar, fazer um alongamento. Minha gatinha está aqui em cima comigo, veio aqui me visitar. Mel, cadê você? Tá miando ali. Velhinha, né? Minha gatinha é velhinha, então deixa ela interromper a live aqui, não tem problema. Ela pode. Então vamos lembrar que você tem que ter uma boa iluminação sempre para não prejudicar a sua visão. A sua máquina de costura tem que estar numa posição adequada em relação à sua cadeira e à sua mesa e você vai fazer esse ajuste com almofadas. Nada de colocar almofada muito mole, tá? Uma almofada firminha, como se o assento estivesse levantando. Se você tiver a opção de ter uma poltrona confortável, sabe uma poltrona que é muito gostosa? Eu não consegui me adaptar com esse tipo de poltrona, mas é uma poltrona que eu sei que é muito gostosa para costurar, é aquela poltrona de videogamer, sabe aquelas pessoas que vão jogando videogamer horas, que tem aquela poltrona que é mais alta aqui. Por quê? Ela é ideal para costura? Não, mas ela é muito uma poltrona muito confortável para quem gosta de ficar horas fazendo a mesma atividade. E os jogadores de videogame ficam horas lá, né? Ela é ideal porque você tem, inclusive, apoio de cabeça. Então, você consegue, de tempos em tempos, dar uma espreguiçada, dar uma alongada, mas nada como a gente ter o bom senso de tempos em tempos, parar, tomar uma aguinha, de tempos em tempos levantar e dar uma andadinha, uma circuladinha, fazer alguns exercícios de alongamento, principalmente este exercício de alongamento de punho é fundamental para as costureiras. Força o dedo para baixo. Eu tenho uma premissa que é do yoga, a gente faz muito no yoga, se esforce sem forçar. Então, você vai forçar o pulso para baixo para fazer esse alongamento sem forçar, não é nada de querer encostar os dedos lá atrás, não. Só force a ponto de alongar, força para baixo, conta uns 10 minutos, 10 segundinhos, 10 minutinhos não, né? Uns 10 segundinhos, force ele para cima, conta uns 10 segundinhos, faz com a outra mão a mesma coisa, depois faz movimentos com os pulsos fechados rodando para fora, movimentos rodando para dentro, faz movimentos de abre e fecha com os dedos, faz movimentos de rotação do ombro. Isso daqui são exercícios que toda costureira tem que fazer. Faz movimentos de esticar, ó. Eu estou esticando, alongando toda essa minha parte do meu antebraço aqui para os dois lados. Faz, se você quiser, faz movimentos para trás, faz movimentos para cima, se estique, se alongue. Faça isso com toda a parte dos seus membros superiores, todos os movimentos que você precisa para alongar braços e dedos. Cabeça, põe um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, dá uma rodadinha na cabeça bem devagar, roda para o outro lado bem devagar, porque quem tem labirintite fica tonto com isso. Eu tenho tido umas crises de labirintite, então tem que fazer bem devagar esses movimentos, mas são movimentos que você deve ter na tua rotina diária. E também levantar. Ai, Bia, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade motora. Mesmo assim, levante, nem que seja para você ficar em pé e dar uma alongadinha, uma andadinha. Pare para tomar um cafezinho, um chazinho. Dê essas pausas de tempos em tempos durante a sua costura. Não faça uma costura sem parar. A vantagem da minha técnica do straight quilting é que a gente vai parar no meio do nosso quilting. Tá precisando dar uma alongada? Para, só que para sempre com a agulha abaixada. Abaixa a agulha, nem que seja manualmente na tua máquina, abaixa a agulha e vai se alongar, vai tomar um chá, vai tomar um café,
vai respirar um pouquinho, vai olhar outras coisas, depois você volta. Isso dá uma abertura na nossa mente. Isso faz com que não só muscularmente dá uma renovada, como dá uma renovada nas energias para a gente voltar com mais vontade ainda de terminar a peça. Às vezes as pessoas falam, ai, Bia, eu não consigo terminar a peça porque eu acabo ficando muito tensa. O quilting para quem está iniciando, por si só, ele já é um bicho de 7 cabeças. Quem está iniciando precisa quebrar um monte de barreiras mentais e físicas para começar a fazer o quilting. Não que a minha técnica seja difícil, muito pelo contrário, mas às vezes você já tem tanto medo do quilting que você já vem com todo o corpo de vocês tenso. Tá tudo tenso, tá tudo travado ali, vocês não conseguem progredir. Então, fazer essas pausas de tempos em tempos vai fazer um bem enorme para a sua saúde. E vai fazer um bem enorme para o seu quilting, pode ter certeza. Saiba que tudo isso que eu falei na aula de hoje, ninguém fala, mas é essencial para que você tenha uma boa relação com a costura. Por que ninguém fala? São coisas tão básicas que todo mundo sabe que é necessário você ter uma boa iluminação, assim como é necessário você ter um ambiente arejado. Ai, Bia, mas eu costuro num cantinho onde nem janela tem. Procure um outro cantinho da sua casa para ser o seu cantinho de costura. Faça desse momento seu com a costura um momento de lazer, de prazer, de realização, porque se você está costurando, eu lembro que eu tinha uma aluna que ela falava, ela tinha uma casa enorme, mas o único cantinho que ela tinha, que o marido deixava ela costurar, era um cantinho que ela montou embaixo da escada. Ela tinha uma casa de 2 andares, embaixo da escada, formava aquele vão da escada, e eu falava, eu não acredito que você mora numa casa enorme, e o único cantinho da casa que você tem é embaixo da escada. Você não consegue arrumar um outro canto para você costurar? Porque a gente tem que sentir prazer quando a gente vai para a máquina de costura. Outra coisa que você talvez não saiba, nem tenha parado para pensar, que muitas de vocês, às vezes, por limitação de espaço, são obrigadas a fazerem isso. Mas tente achar uma alternativa para que isso não aconteça. Costurar com a máquina de costura de frente para a parede. A sua bancada ela é uma mesa encostada na parede. Isso não funciona para costureira. Pode funcionar para qualquer outra profissão, para costureira não funciona. Por vários motivos. Primeiro, você não está olhando para nada. Você está olhando para uma parede. Você não tem uma inspiração para te olhar. O melhor lugar que você pode achar para você costurar, mesmo que sua casa seja minúscula, procure uma mesa onde seja de frente para uma janela. Porque pelo menos você pode olhar lá para fora, olhar para o horizonte. Mesmo que você só veja o muro da sua casa ou o muro do vizinho. Coloque umas florzinhas, alguma coisa para te alegrar ali, mas tente olhar para onde tem lugar para você olhar. Mas não é só pelo bem-estar físico que você costurar num ambiente mais aberto te gera. É porque quando a gente está costurando, a gente vai costurando e a nossa costura vai indo para trás. Se tem uma parede logo aqui atrás da minha máquina, a minha costura vai ficar embolada ali. Vocês sabem quanto que eu sofria quando eu estava costurando no meu ambiente improvisado ali durante a pandemia, que era na minha área de serviço, em cima do tanque, grudado na parede. Volta e meia eu ia fazer uma peça, eu esbarrava nas minhas linhas que ficavam logo atrás na parede, esbarrava em alguma outra coisa que estava ali na bancada, era tudo apertadinho. Então, se você não tem um ambiente grande, se você não tem um ambiente espaçoso, é melhor você costurar na mesa da cozinha ou costurar na mesa da sua sala e depois desmontar tudo quando chegar na hora das refeições, do que você costurar grudada com a parede. O grudado com a parede te limita o tamanho de peça que você vai fazer, o tamanho de quilting que você vai fazer, te limita o teu desenvolvimento pessoal em relação à sua máquina de costura, porque não tem como não se estressar com uma peça que está toda hora batendo na parede. Então é melhor você ter uma mesinha bem pequenininha, mas que não esteja encostada em nada,
do que você ter uma mesa um pouquinho mais espaçosa, mas que seja encostada na parede, porque uma hora ou outra o teu trabalho, quando você vai costurando, ele vai indo para trás e uma hora ou outra ele vai bater, vai travar em alguma coisa, vai começar a embolar e daí começou a embolar, o teu ponto fica feio, tua costura sai torta e você começa a ficar decepcionada com a costura. Então saiba que são coisas fáceis de corrigir. Você não precisa fazer um buraco na sua mesa para deixar a sua mesa nivelada em relação à sua máquina de costura. Você pode pôr uma almofada embaixo de você para levantar o seu assento. Você não precisa ter uma baita bancada enorme para você poder costurar. Você pode ter uma mesinha minúscula, mas não deixa ela encostada na parede. Deixe que o tecido tenha espaço para cair para trás. Você está costurando, ele vai caindo. Ele não vai ficando preso em lugar nenhum. E tenha sempre uma iluminação muito boa. Se você puder ter luz natural, então costurar de dia, onde tem luz, claridade, ar fresco entrando, passarinhos cantando, tudo isso vai te dar muito mais vontade de continuar aprendendo, continuar estudando. Então procure deixar o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de... Não importa se não é trabalho, tá? É hobby, é lazer, mas naquele momento você está trabalhando na sua máquina, você está trabalhando, costurando. Então, deixe esse ambiente agradável para você ter mais e mais vontade de voltar para sua máquina de costura. Meninas, a aula de hoje era sobre isto, tá? Sobre iluminação adequada e sobre posição adequada, porque acreditem, ninguém fala disso, mas talvez seja só isso que esteja te impedindo de ir para a máquina de costura para fazer umas peças lindas. Talvez seja só isso que esteja te dando preguiça de ir para a máquina de costura. Porque quando você vai para a máquina de costura, você não tem um ambiente que seja saudável para você conseguir fazer as suas costuras. Então, vamos começar a melhorar esse seu ambiente sem precisar gastar muito, sem precisar fazer reforma em nada, sem precisar de nada, só prestando atenção nesses pequenos detalhes para que você não se lesione e não pegue raiva da máquina de costura por uma coisa que você que sentou de maneira errada, você que não acendeu uma luz correta. E outra coisa, você não precisa ter 2 holofotes que nem eu tenho, porque você não vai gravar vídeos de você costurando, você só precisa ter uma boa iluminação na sua máquina de costura. Então, às vezes, um abajur do lado da sua máquina já resolve bastante o seu problema. Amanhã nós temos a nossa 4ª aula aqui do Esquenta, e na aula de amanhã eu quero falar com vocês sobre os materiais essenciais, na verdade não essenciais, materiais que facilitam a vida de todas as artesãs. Não existe nada muito essencial, eu sempre falo que se você tem tecido, se você tem uma máquina de costura, se você tem linha, se você tem uma tesoura e uma fita métrica, você já tem tudo para começar. Mas eu costumo dizer também que quando você tem os materiais apropriados, os materiais específicos para cada tipo de trabalho, fica muito mais fácil. Eu sempre dou o exemplo de um prego e do martelo. Se você tem um prego e quer furar uma parede, se você ficar ali horas com o preguinho e batendo com a mão, ou batendo com uma garrafinha d'água, ou batendo com um cone de costura, vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer o furo. Vai ficar um furo bem furado? Vai ficar um furo profundo? Provavelmente não. Mas não tem até aquele ditado, né, que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Põe uma água pingando em cima de uma pedra durante 300 anos, aquela pedra vai ficar corroída, porque está ali sempre tum, 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 vai perfurar. Só que não é muito mais fácil, se você quiser pôr um prego numa parede, não é muito mais fácil você pegar um martelo e dar algumas marteladas e furar essa parede? Muito mais fácil, né? Porque eu estou usando o martelo, que é um material apropriado para dar uma batidinha e fazer o furo. Mas você concorda que se eu tiver uma furadeira com uma broca bem fininha, eu vou lá e faço um furinho na parede, abro o furinho exatamente do tamanho do preguinho que eu preciso colocar e fica muito mais fácil? Então, sempre quando a gente usa determinados tipos de equipamentos, eles vieram para facilitar ainda mais a nossa vida, mas não quer dizer que para colocar um prego na parede,
eu preciso de uma furadeira. Mas se eu tiver uma furadeira, eu coloco muito mais fácil do que eu coloco o mesmo prego com um martelo. E com um martelo eu coloco muito mais fácil do que se eu ficar ali só fazendo tuc, 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 até fazer o furinho. Então tenha em mente que materiais apropriados, eles facilitam a nossa vida, eles não são indispensáveis, alguns materiais são indispensáveis. Se você quiser fazer um quilting na máquina, você precisa de uma máquina de costura. Se você quiser fazer um quilting mais bonito, você vai precisar de linhas mais bonitas, você vai precisar de tecidos. Então tem alguns materiais que são indispensáveis para que a gente consiga terminar o nosso trabalho. Mas a gente vai falar de tudo isso, de todos esses materiais, quais são os indispensáveis e os que não são indispensáveis, para que servem, quando que a gente usa, vai falar na aula de amanhã, então não perca, porque amanhã tem muito conteúdo bacana, principalmente para você que está iniciando nessa arte e quer iniciar com grande estilo, já comprando só o que precisa, sem desperdiçar dinheiro com o que não precisa, e deixar para desperdiçar dinheiro com alguns acessórios que são bons, mas não são indispensáveis, quando de fato você já estiver podendo fazer essa extravagância ou não. Mas você vai entender o que é essencial para você começar. Então, te espero amanhã. Beijinhos!